Prontinho, boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos oficialmente à nossa segunda e última parte do treinamento da linha Hyper, lançamento aqui da Hive. E essa noite, mais uma vez, podemos contar com a presença e todo o conhecimento da doutora Mercedes Reiter, ela que é PhD em Ciências, Tecnologias de Alimentos e além de outras formações que ela tem internacionais também. Já foi professora universitária até ontem, praticamente, e hoje desenvolve 100% aí o nosso produto, nosso negócio, né, da Hive. Então, um prazer, uma honra. Semana passada a gente teve a primeira fase, primeira etapa do treinamento. Então, quem não assistiu, tem gravado no canal da doutora Mercedes, e hoje ela vai dar sequência aí, então anotem. Eu vou pedir a gentileza que anotem as suas dúvidas, para que no final a gente possa responder, né? Mas não adianta, às vezes, ficar colocando no chat, porque às vezes alguma coisa que ela vai falar já vai responder a sua pergunta. Então, concentre para o final, que daí a gente abre ali para as dúvidas também. Mas principalmente aí, quem puder, né? Eu sei que é 9 horas da noite, 9h06, mas quem puder, esteja com a câmera aberta, com caderno, caneta, tudo certinho aí, se concentrando, né? Para poder aproveitar esse conhecimento riquíssimo. Mercedes, seja muito bem-vinda, minha filha. Obrigada, mamãe. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui presentes e depois a gente vai subir isso também para o meu canal. A Betty sempre animada. É Betty, né? Sim, isso. Bom, vamos então à segunda parte. Também fiz que nem da outra vez algumas palavras que eu acho que são importantes para a gente, né, conhecer algumas chamadinhas. A parte de hoje eu prometo que vai ser mais curta. Tá bom? Obrigada pelo coração, Goretti. Então tá, eu vou fechar minha câmera e compartilhar tela para poder minimizar os dados e falhar menos a transferência de dados, certo? Usado porque pronto, pode Depois a ir. gente deixa as duas partes. Uhum. Então tá, Hyper aqui. Deixa eu minimizar isto, senão não enxergo nada. Vocês me avisem quando é que está a tela sendo... Ok, Tá ok? Ai, que tá bom. ok. Então, vamos lá. Hyper, parte 2. Lembrando que Hyper é super, hiper, mega. Achei o máximo, né, o nome da linha. E realmente é isso que nós estamos entregando ao nosso público. Porque não é só o nosso público, é para nós mesmos, é para nossa família, para nossa vida, para as pessoas que nós queremos ser verdadeiros e entregar o melhor que nós podemos ter dentro da linha de suplementos. Os suplementos, muitas marcas dominam o mercado e as pessoas apenas estão acostumados, assim como alguns estão acostumados àquela marca de café ou aquele refrigerante com um nome bem conhecido. Então, isso a pessoa tem isso tão no sangue, né, assim já incorporado no seu dia a dia, que às vezes dificulta a entrega de um novo produto. Mas a partir do momento que a gente não fique um vendedor chato e que mostre para a pessoa a qualidade do que nós estamos entregando, porque quando você entrega a qualidade, você entrega resultado. Então, quando isso, a gente conseguir passar isso para as pessoas, isso aqui realmente vai ser hyper em todo sentido. E isso por isso que nós estamos aqui hoje conversando. Então, a gente relembrando das 4 linhas dentro da Hyper, que seria a linha amino, beta-alanina e creatina, que a gente viu semana passada, protein, X-protein, cream protein, e o que nós vamos ver hoje, que é a linha de Research, né, o Fluid Plus, com os 2 produtos, e a linha Energy com Spark e o Ignite, ok? Então, vamos ver esses produtinhos aí. Então, vamos ver a linha de Research, ou seja, a linha de recarrega, tá? O que é isso? É porque realmente é uma recuperação mais rápida. Nós conseguimos, quando nós consumimos eletrólitos, otimizar a hidratação, porque o corpo vai reter melhor toda a parte hídrica e vai regular o nosso organismo em todo sentido. Então, isso vai auxiliar na prevenção de câimbras e manter um desempenho
em todas as atividades que nós temos durante o dia, não é apenas na academia, é no dia a dia. Você não tem cama quando dorme, por exemplo. Muitas pessoas, né, reclamam que dói o pé, dá cãibra ou na perna, ou no pé à noite. Então, isso é evitado quando você tem uma saúde, os eletrólitos todos em dia. Então, se a gente repõe esses eletrólitos que a gente perde durante o dia, nós vamos prolongar nossa performance e melhorar a nossa vida. Então, o Fluid Plus, ele veio justamente com esse poder de eletrólitos e minerais para quê? Para revolucionar a vida, a vitalidade que nós vamos ter. Então, isso aqui é o quê? É energia, é saúde cardíaca, é mais foco. Tudo isso é o quê, gente? Energia, saúde e foco. É a base da nossa vida. Sem isso, não estamos vivendo. Então, nós vamos ter uma hidratação eficiente. Quando a gente tem uma hidratação eficiente, a fadiga, ela não acontece. Nós vamos prevenir essas câimbras, nós vamos prevenir a queda de rendimento físico, nós vamos fornecer mais energia, repondo bem mais rápido, né, os eletrólitos que a gente perde no suor. E vamos melhorar o desempenho e a resistência, mantendo alta performance com uma hidratação rápida e eficiente. Com esse Fluid Plus, que nós temos em 2 sabores, o corpo ele vai ter um equilíbrio com os sais minerais. Gente, os minerais, eles organizam o corpo todo. Então, o que são eletrólitos? Vamos ver? Então, eles são íons, né? São substâncias químicas. Eu sei que muitas pessoas têm pavor da palavra química, mas, nós mesmos somos uma bola de química, bola de moléculas muito bem organizadas, estruturadas, orquestradas, que funcionam. Só que nós moramos dentro dessa química, moramos dentro de um corpo. E esse corpo ele tem que estar organizado com toda a química, né? Que na realidade seria uma bioquímica perfeita. Então, esses íons eles estão presentes no corpo inteiro, em todos os fluidos, como o sangue, no suor, nas células, em tudo tem eletrólitos controlando tudo. É como se fossem os botões que vão regular todas as reações. Eles vão desempenhar um papel crucial, mas crucial em toda a regulação dessas funções. Então, tudo que acontece fisiologicamente no corpo, incluindo, né, a própria manutenção e o equilíbrio da água, a transmissão de impulsos nervosos e a própria contração muscular. Não sei se já aconteceu com vocês de tomarem água, tá com sede, você toma água e parece que a água não sacia, ou até dá dor de barriga. Por quê? Porque está faltando eletrólito, parece que o nosso corpo está pedindo mais e a gente não está fornecendo. E porque isso, a natureza ela é inteligente, a natureza ela é sábia. Então, quando a gente está querendo mais, prestem atenção no que é. Então, se a gente toma água, tem sede, a sede não passa, continua tomando, mas é melhor você tomar um Fluid Plus, porque está faltando algo ali nessa hidratação. E o desequilíbrio nos níveis de eletrólitos, eles realmente acabam provocando problemas para a saúde, porque podemos ficar desidratados, podemos ter a musculatura mais fraca, podemos ter irregularidades cardíacas, fadiga, né? E as próprias câimbras que tanto estou falando. Então, quais são os principais eletrólitos? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato, fosfato. Muitas pessoas falam, tem muito sódio, tem muito isso. Gente, vocês não viram o Guga sempre come banana antes dos jogos, né? Porque ela é rica em potássio. Então, tudo, assim, parece um comando geral, é o sódio e o potássio. Eles regulam tudo. Nos eletrólitos está a bioquímica que sustenta a vida. Tudo é controlado. Esses são os principais, tem mais, tá? Mas tudo é controlado, batimento cardíaco, tudo é controlado por esses principais eletrólitos. E então, o desequilíbrio desses elementos, ele realmente vai nos causar problemas de saúde. Então, nós temos o quê? O Fluid Plus, para recarregar. Nós temos uma matriz eletrolítica e minerais biodisponíveis. Então, o que é minerais biodisponíveis? São minerais que estão num formato que o nosso corpo consegue absorvê-lo, ou seja, ele está disponível. Não adianta você pegar cromo puro e comer, porque você não vai absorver, vai te intoxicar. Ele tem que estar próprio, disponível para a vida. E o que é essa matriz eletrolítica? Então, a palavra em si, ela não existe, não é um termo utilizado na química ou algum campo científico.
Então, vamos destrinchar as palavras. Matriz se refere ao quê? A uma estrutura ou a um arranjo organizado de elementos ou componentes, alguma coisa que está organizada, uma base. E eletrolítica está relacionado com eletrólitos, que são substâncias que vão conduzir o quê? Eletricidade, quando dissolvidas ou fundidas. Eles são compostos iônicos que eles vão se dissociar em positivos e negativos quando está em solução. E no nosso corpo, a gente não é 70% de água. Então, esses eletrólitos, eles estão numa base aquosa, andando pelo nosso organismo e controlando tudo o que acontece dentro das células. Então, a combinação dessa palavra de matriz eletrolítica seria o que? Uma estrutura organizada que contém eletrólitos que vão estar envolvidas em todos os processos eletroquímicos, e isso que acontece no nosso corpo. Nós somos o quê? Um monte de reações químicas e impulsos nervosos que comandam, né? O cérebro comanda impulso nervoso, essas reações químicas, ok? Então, essa matriz eletrolítica, ela, se vocês procurarem, não vão encontrar isso, não é usado, né? Então, essa matriz ela vai nos auxiliar, organizando esses eletrólitos em todas as funções do corpo. Então, ele tem também vitamina C, são 6 eletrólitos nessa matriz, tem 5 minerais biodisponíveis, são 10 gramas por stick. Tem 2 sabores, limão com água de coco e morango com acerola. Eu amo o limão com água de coco. E a Rita, que está aqui assistindo, ela ainda dissolve na água de coco. Experimentei e realmente fica maravilhoso, mas não precisa, pode ser em água. Ela que deu essa dica. Então, aqui, né, a empresa fala para despertar a vitalidade com Fluid Plus. É que o segredo, né, dos eletrólitos e dos minerais é que, assim, ó, quando a vida está correta, quando tudo está equilibrado, a vida está em movimento. Senão a gente fica na inércia, fica parado, fica fatigado, fica cansado, fica jogado num canto, parece que não tem ânimo para viver. Então, a gente tem que se colocar em ação, tem que se colocar em movimento, repondo aquilo que está faltando. Então, o sódio, para que ele é importante? Além de regular os fluidos, né? Ou seja, ele vai fazer um equilíbrio hídrico, ele é importantíssimo para a transmissão de sinais nervosos e a saúde do próprio cérebro. Vejam que a falta disto pode dar problemas sérios. O potássio, ele também vai controlar fluidos, que tem uma chamada bomba de sódio e potássio, que ela regula a entrada e saída dos fluidos numa célula. E nós somos células, um monte de células. Então, tudo que entra e sai vai ser controlado por essa bomba de sódio e potássio. E ele é essencial para essa comunicação entre as células e também para a função cardíaca. E também é fundamental os potássio para a função muscular. Para que não ocorram câimbras e tudo funcione muito bem no músculo, temos que ter potássio nas células. O magnésio, ele desempenha um papel importantíssimo no metabolismo energético. Lembram do ATP, na produção de ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a energia celular, né? O fosfato ali faz uma função de quebra, liberando energia, que é o que nós utilizamos. Ele também é importantíssimo para muitas reações bioquímicas. Por exemplo, está envolvido também na saúde óssea, né? Na parte muscular, na regulação, está escrito errado, na regulação de outros níveis. Olha só que interessante o magnésio. Ele regula os níveis dos outros elementos. Ele é extremamente importante. O fósforo, que está no formato de fosfato, ele também é importantíssimo no ATP, né? Adenosina trifosfato, ou seja, tem 3 fosfatos que vão fazer parte, ou seja, se você não tem fosfato, não vai ter energia. Isso é básico. E ele está envolvido, então, na produção de energia e também na formação dos dentes. O cloro, no formato de cloreto, junto com o sódio, ele regula a pressão osmótica. Então, ele vai também fazer parte do equilíbrio hídrico, que eu falei antes, a própria pressão osmótica, ou seja, a pressão que as células suportam e que nós temos na corrente sanguínea, a função nervosa, e também vai auxiliar na digestão e no próprio transporte de fluidos. O cálcio, além de manter os ossos fortes, é fundamental para a contração muscular, para a coagulação sanguínea e transmissão nervosa, e também os dentes, né, gente? Sem cálcio, não temos dente forte. E temos os minerais biodisponíveis, que como zinco, cromo, manganês, selênio, molibdênio, que vão também fornecer um suporte adicional
para todas as funções metabólicas, imunológicas e antioxidantes. Então, vejam, aqui eu falei do principal, mas são muitos elementos, eles estão envolvidos em reações bioquímicas, mas isso não é uma aula de bioquímica, é só para a gente ter uma ideia de como isso é importante e tudo no nosso organismo é regido por esses elementos. O papel dos eletrólitos e dos minerais tem vários aspectos, né, da nossa vida. E o Fluid Plus ele tem um impacto profundo, né, nos diversos aspectos de saúde, de bem-estar, né, da vida em si. Por exemplo, os níveis de energia. Bom, tudo que eu falei até agora, vocês já perceberam que os níveis de energia estão estritamente ligados a todas as funções, né, celulares. Por exemplo, eles vão participar da própria respiração celular, vão estruturar bombas que geram impulsos nervosos, e isso vai afetar diretamente a nossa energia. Então, se eu falei em ATP só com 2 elementos e que todos os outros estão envolvidos, a própria produção de energia, ela está relacionada a esses eletrólitos. E se você não tem energia, como é que vai ser o teu desempenho no exercício? Então, seja atleta, seja qualquer um que sua, que vai para a academia, não precisamos ser só os atletas, mas a gente vai perder muitos eletrólitos no suor. Um dia, bom, morar em Blumenau, não sei onde cada um de vocês estão, mas esses lugares quentes, Brasil em si é quente, então a gente sua muito. Então nós precisamos urgentemente repor, né, os eletrólitos, porque isso pode prejudicar o desempenho e levar a hiponatremia. Deixa eu ver aqui, eu acho que o que é hiponatremia, tá? Para a gente saber, deixar mais claro como eu gosto de deixar as palavras, né? A hiponatremia é um distúrbio eletrolítico. O que é isso? Quando há uma baixa concentração de sódio no sangue, abaixo de 135 miligramas, isso aí não precisa decorar, mas quando está muito baixo o sódio. E o sódio ele é muito importante na regulação do equilíbrio de fluidos, como eu falei antes, e na transmissão de impulsos nervosos. E por que pode acontecer isso? Ingestão insuficiente de sódio, agora está na moda cortar sódio, todo mundo, ai, tem muito sódio, tem muito sódio, tem muito sódio. Né? Então, tem que cuidar com isso. Ingestão insuficiente de sódio, perda excessiva de líquidos, por exemplo, tanto no suor quanto vômitos, diarreia, né? Uma sudorese intensa, ou um próprio desequilíbrio hormonal. E os sintomas, eles podem variar de leves a graves, incluindo fadiga, confusão, náuseas, câimbras musculares, convulsões, em casos extremos, o coma. Mas claro que o tratamento vai depender da causa e da gravidade, mas nesses casos tem que buscar atendimento médico. Mas se nós utilizarmos a Fluid Plus, isso não vai acontecer conosco, porque nós vamos ter uma reposição correta de todos os elementos. Outra coisa importante é a saúde do coração. O sódio, o potássio e outros minerais vão regular o coração, vão manter o coração batendo corretamente. Desculpe a calopsita que deu para falar agora. Enquanto algumas deficiências elas podem impactar negativamente, né, a própria saúde do coração. A saúde do cérebro. Os neurônios eles precisam de sódio, de potássio, de minerais. Para quê? Para disparar, né? Para dar os impulsos. E eles desempenham um papel tanto na saúde mental quanto emocional. Se o cérebro está sem os eletrólitos, se o cérebro não tem acesso ao que ele necessita, nós vamos ter sérios problemas. O humor também está ligado à falta desses minerais. Pode afetar, né? A gente está com mau humor, está cansado, não sabe o que está acontecendo. Então, quando você suplementa isso, por exemplo, com magnésio, pode nos auxiliar no tratamento de ansiedade e depressão. A parte imunológica, o potássio, o sódio e outros também vão manter uma atividade elétrica nas células que vão nos auxiliar na resposta imunológica correta. A parte hormonal também, né? Todos os eletrólitos e minerais podem afetar os níveis de hormônio, do hormônio do estresse, tireoidianos e outros hormônios. Então, como eu falei no início, é a bioquímica da vida, o segredo está aqui, nos eletrólitos que vão controlar toda a nossa saúde. Aqui, então, nós temos a informação nutricional, vocês podem ver que 100% apenas tem na vitamina C e do manganês, mas o resto, como assim, a gente não pode consumir demais, então
aqui nós temos uma reposição de vários, mas como nós temos outros produtos, outra alimentação, tudo isso vai sendo somado. Então, os valores aqui são bem interessantes para as 10 gramas que tem no stick, ok? É maravilhosa a composição, nós temos tudo o que precisamos. Os ingredientes estão aqui, a gente já viu algumas coisas na quarta-feira passada, o que é maltodextrina, tem água de coco em pó, cloreto de sódio, citrato de potássio, fosfato de cálcico. Gente, todas essas palavras ali, bisglicinato de magnésio, glutamato de sódio, são... lembra que eu falei que tem que estar biodisponível? Nós não podemos ter o elemento, 5 elementos, o elemento manganês puro, porque então ele não está disponível para a vida. Para que as nossas células consigam absorver, ele tem que estar no formato biológico e não em estado mineral. Então, essas palavras feias, eu gosto de falar isso para as pessoas que não gostam da palavra química e acham que a química é ruim. Então, esses formatos são as formas que o corpo consegue absorver e utilizar, que não passam direto, ok? Importante lembrarmos que não contém glúten e que o aromatizante ele é natural, ok? Então, a composição está aí para vocês poderem ver. E lembrando que o edulcorante é da stevia. Vamos ver a linha de energia da Hyper Energy. Então, a Hyper, ela criou fórmulas avançadas, super concentradas. Para quê? Para que a pessoa possa alcançar o seu máximo desempenho em treinos de força, em explosão e em esportes de longa duração. Com esses produtos, a pessoa ela vai obter resultados verdadeiros. Isso que nós temos que tentar mostrar para as pessoas, não é convencer nem ser um vendedor louco. Isso aqui é tão bom, gente, que a gente explicando e mostrando, qualquer um que realmente preste atenção no que tem na mão vai perceber a qualidade dessa linha Hyper. E são livres de substâncias desconhecidas e ilegais. Por que isso é importante dizer? Porque, como os outros produtos, que aqui nosso, não sei se a palavra seria orgulho da linha Hyper, é que é tudo puro, é tudo natural, é tudo verdadeiro, é tudo em concentração elevada. Então, nós estamos entregando resultados. A gente não está pensando só em lucro. A gente está pensando no lucro através do resultado, que é muito diferente esse posicionamento. E quando se pensa só no lucro, né, algumas empresas, o que acontece? Elas vão adicionar outras coisas. Por exemplo, eu ouvi de uma pessoa que ela estava ficando gorda consumindo produtos, suplementos. Claro, porque está cheio de farinha. Não tinha toda aquela creatina, né? Então, isso é muito importante. Assim, ó, dentro dessa linha tem a Spark e o Ignite. Eu, na minha juventude, né, quando era mais jovem, eu fazia windsurf. E às vezes ficava muitas horas no mar. Gente, eu fui resgatada 5 vezes. Bem louca, porque eu não conseguia ter força para voltar. Então, um produto desses, numa situação dessa, seria maravilhoso. E a gente vai ver por quê. Porque vai te dar uma resistência por mais tempo. Então, para pessoas que fazem esporte, eu quando vi isso, fiquei, nossa, se eu conhecesse isso no passado, como seria maravilhoso. Então, o Spark é um pré-treino avançado, que foi exatamente desenvolvido para quê? Para fornecer energia extrema, com um desempenho máximo, com resistência inacreditável. E o Ignite, ele é pré e intratreino para esportes de alta performance, que oferece energia de forma imediata e duradoura, não só apenas agora no momento, para ter resultados superiores em treinos, né, e em competições. Então, esses 2 produtos são para que realmente faz aqueles esportes que necessita, né, de mais tempo, de muita energia, que mantenha essa energia para poder manter. Eu me apaixonei por esses 2 produtos, hoje eu não consumo porque eu não faço isso, mas para pessoas que praticam esportes longos, isso aqui, gente, tem que oferecer, porque realmente eu particularmente fiquei encantada com as composições, ok? Então vamos ver o Spark. Então ela tem uma matriz de potência e vasodilatação, que tem a beta-alanina e a arginina,
tem um intensificador de energia, que é a palatinose e a niacina, a gente já vai ver tudo. Uma matriz neuroestimulante com foco, que é tirosina, cafeína e taurina, achei genial a formulação, e um suporte anticatabolismo. A gente viu o que era catabolismo quarta-feira passada, que é o HMB, que a gente já vai ver o que é também. E faz parte desse sistema Meta-Human System, a gente já vai ver o que é isso. Então, como eu falei, o Spark é um pré-treino. Ele vai dar suporte anticatabolismo. Sabor frutas cítricas, e ele é enriquecido com HMB, que ele vai oferecer um suporte muscular anticatabolismo. Ele vai estimular a síntese proteica, vai contribuir para o crescimento do músculo e a recuperação muscular, reduzindo esse catabolismo. Lembram catabolismo, que é a quebra do músculo, né? E protegendo a massa magra para maximizar o potencial de crescimento e desempenho. O que é esse HMB? Não gosto de palavras que não me entendam. Então, o que significa HMB? Vamos lá. Beta-hidroxibetametilbutirato. Não precisa decorar essa palavra feia, mas só para saberem que é um nome, é um nome químico, certo? Eu sou a Meme, mas vocês me conhecem por Mercedes Ryder. Então, o nome químico, o nome verdadeiro daquela molécula. Então, é um metabólito. Metabólito é uma quebra de algo. Da leucina. Leucina é um aminoácido de cadeia ramificada, faz parte dos BCAAs, acho que a gente viu também semana passada, e é um potencial, ele tem o potencial de fornecer um suporte para o músculo, principalmente em treinamentos que sejam em períodos que sejam intensos ou em situações catabólicas, né? Como, por exemplo, envelhecimento ou condições de saúde comprometida. E ela pode ajudar no quê? Aumenta a síntese de proteína muscular, reduz a degradação proteica e melhora a recuperação muscular. Por isso que eu botei uma estrelinha ali, porque isso é maravilhoso. Imagina, aumentar a síntese de proteína no músculo, reduzir a degradação e ainda melhora a recuperação. O que mais? Não tem. Pode também ter um efeito anti-inflamatório e antioxidante. Pode ser usado como um suplemento nutricional para quem busca o quê? Melhorar a composição corporal e ter um desempenho físico brilhante, ok? É um intensificador de energia porque ela é composta por duas coisas importantes, a palatinose e a niacina, que elas vão fazer o quê? Elas vão fornecer energia gradual e elas têm baixo índice glicêmico. O que é esse baixo índice glicêmico? Quando a gente come, aumenta o açúcar no sangue. Isso se chama índice glicêmico, falando em termos gerais, né? Então, a gente tem picos de glicemia após consumo de açúcar. Mas a palatinose e a niacina, ele não dá esse pico de açúcar no sangue. Então, ela é um baixo índice glicêmico. Isso é desejado. Mantendo o quê? Um desempenho consistente, né, durante toda a atividade física. Lembra que eu falei que era importante para longos períodos manter a energia? Então, isso é maravilhoso por causa disso. E ele se converte num macronutriente em energia que está disponível para superar limites e termos resultados melhores. Porque se você tem algo que te fornece energia gradual com mais tempo, obviamente o teu resultado vai ser excepcional. Imagina para o maratonista. Bom, as amas de casa também são maratonistas, né? Porque nunca vi mulher para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Acho que eu vou indicar para amas de casa com um monte de filhos fazendo tudo que fazem as mulheres ao mesmo tempo. Acho que isso também pode ser bom, né, gente? Então, o que é palatinose e niacina? Então, a palatinose, ambos são de baixo índice glicêmico, tá? É um carboidrato de baixo índice glicêmico, também conhecida como isomaltulose. A palatinose, ela deriva da sacarose. Sacarose é o quê? É açúcar branco, açúcar demerara, isso é sacarose, tá? Então, deriva dali. Só que numa estrutura química diferente. Ela se torna... a digestão e a absorção, ela é mais lenta. Então, por isso que não dá um pico alto, o índice glicêmico não sobe, porque ela é absorvida lentamente. E ao ser absorvida lentamente, você tem mais tempo de absorção, mais tempo de energia. Então, ela vai ter uma forma gradual e sustentada, não tendo pico de glicose no sangue.
Então, ela é utilizada também como adoçante alternativo. E a niacina, ela é a vitamina B3, ela é hidrossolúvel. O que significa que é hidrossolúvel? Que não se acumula no corpo. Por quê? Porque tudo que é hidro é se dissolvido em água. Então, nós precisamos repor sempre. As que não precisamos repor sempre são as lipossolúveis, né? Que se dissolvem na gordura porque elas se acumulam no corpo. Por exemplo, A, D, E, K, essas são vitaminas lipossolúveis, elas se acumulam, mas quando são hidrossolúveis, nós precisamos repor isso sempre, principalmente mulheres, né, que na menstruação acabam perdendo muita coisa. E a niacina, ela tem um papel importantíssimo no metabolismo energético. Ela está envolvida com a produção de energia a partir de carboidratos, a partir de proteínas, a partir de gorduras, e ela desempenha funções essenciais onde no funcionamento do sistema nervoso, na síntese de hormônios esteroides, na manutenção da saúde da pele, encontrada em carnes, peixes, aves, legumes, grãos integrais e produtos lácteos. Só que, por mais que esteja encontrado ali, nunca comemos as quantidades necessárias do que nós precisamos. Porque hoje em dia a nossa comida, lembra que da outra vez filosofei um pouco, ela não nos fornece mais tudo aquilo que nós necessitamos. A ciência ela é maravilhosa, só que às vezes o lucro desenfreado faz com que a gente faça as coisas crescerem mais rápido e o solo ele não tem tudo que a planta ou os animais necessitam. Com isso, acabam sendo, assim como nós estamos fracos porque não acompanhamos a loucura do estresse da nossa vida, as plantas e os animais também, eles acabam não fornecendo, eles não têm tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que é necessária a suplementação hoje em dia, porque a nossa evolução tecnológica, a nossa vida, nosso sistema, a saúde, né, o sistema que eu digo, a biologia, ela não acompanhou o crescimento da tecnologia. A gente não conseguiu fazer as duas coisas andarem juntas. Então, nós precisamos suplementar em função disso, porque a nossa alimentação não nos dá mais nada daquilo na quantidade que nós precisamos. Até porque o nosso estresse é muito violento, então o consumo e destruição de várias substâncias acaba sendo muito maior. Então, é bom refletirmos sobre isso e é uma boa forma também de explicar isso para as pessoas, da necessidade dessa suplementação. Bom, e o sistema Meta-Human System Blend Technology? Que palavra doida! Eu parei assim, isso aqui é um trademark, como é que é em português? É uma marca registrada. Então, seria um sistema de uma mistura de tecnologias para você ser um meta-humano. Ai, que chique que ficou, né? Um meta-humano. Mas o que significaria isso? Gente, nós temos uma genética. E a nossa genética nem sempre ela é aproveitada. Sabe quando a gente fala muito no nosso modelo de negócios que a gente não dá o seu melhor, a gente procrastina, a gente faz só, parece que empurra com a barriga, a gente não dá o nosso melhor. Só em maratona, né, que a gente tenta dar o melhor. Então, a gente faz assim com a genética. A gente não explora a nossa genética. Então, com esse tipo de produto, nós podemos explorar a nossa genética mais do que nós exploramos hoje. Nós podemos dar o nosso melhor. Claro que nós não podemos ir além da nossa genética, mas a maioria não faz nem o que a própria genética dá. Então, esse produto ele é um intensificador de energia, da potência, da vasodilatação, que isso vai ter vários benefícios. É um neuroestimulante que nos dá foco e um anticatabolismo. Ele vai, então, dentro desse síntese que está ali do lado esquerdo, o que é isso? Ele vai contribuir significativamente com o ganho de massa muscular, por tudo que nós falamos. Ele não faz retenção de líquido, aumenta o desempenho em qualquer atividade física, porque a composição realmente está sensacional, contribui para a absorção do cálcio pelo corpo, melhorando então a saúde dos ossos fracos não sustenta nada, né? Se a gente não tivesse ossos, nós caíamos, então seríamos um pacote que não fica em pé. Então, a saúde dos ossos é importantíssima, e o músculo que vai fazer essa união entre o osso e nós.
como se fôssemos separados, né, aqui falando, mas é a estrutura, né, o músculo se segura no osso, e se a gente fortalece muito o músculo e o osso está fraco, o que vai acontecer? Certo? Então, nós temos que ter saúde em todos os aspectos e em todos os sistemas. Também contribui para equilíbrio mental, porque vocês vão ver agora a composição, por isso ele é neuroestimulante e proporciona foco durante toda a rotina. Ah, mas eu não faço esporte louco e preciso de foco. Tá, tudo bem, pode utilizar, mas para quem faz exercícios e esporte de alto rendimento, ele precisa ter foco, senão você não consegue fazer e desempenhar aquele esporte. Cientificamente comprovados, temos que, através disso, tem aceleração do metabolismo, com aumento do gasto energético. Isso é ótimo, porque você tem energia para fazer aquele papel. Você, claro, tem uma taxa maior de oxidação de gorduras, que vai... Isso é ótimo, né? Queimar gordura, né, gente? Vai melhorar a composição corporal e vamos ficar mais saudáveis. Nós não precisamos de um monte de gordura dentro do nosso corpo. Lembrem que o corpo ele quer sempre acumular gordura, porque nós somos os mesmos homens de Neandertal. Eles, às vezes tinham comida, às vezes não tinha, e o cérebro não sabe disso. Então, a natureza em si, ela quer acumular gordura. Nós não precisamos disso hoje. Então, a oxidação de gorduras, isso é maravilhoso para a gente ter um corpo mais saudável, mais músculo. Vai haver uma prevenção no ganho de peso, por causa justamente disso, e tem também efeito antioxidante e redução de marcadores de envelhecimento. Então, vamos ver aqui as porções. Então, o valor energético em 25 gramas é de 51 calorias. Enfim, a composição ela é fantástica, mas o que é o complemento Human System? É a própria betalanina e a arginina, né? Por quê? Porque esses dois vão fazer o quê? Aumentar a carnosina nos músculos, e isso neutraliza a acidez. Lembra que semana passada nós falamos sobre a neutralização da acidez, que vai aliviar, né, na fadiga muscular, vai prevenir câimbras. Que mais? Tem intensificador de energia, que é a palatinose e a niacina. Lembram que eu falei sobre que era importante a matriz neuroestimulante e foco, que eu falei que era incrível? Então, a composição que vai fazer isso é a tirosina, a taurina e a cafeína. Bom, a taurina, todo mundo sempre está falando da taurina, eu recebo muitas mensagens. A taurina, quando sozinha, ela te acalma, nós podemos, né, para dormir, por exemplo, em ônibus. Mas se associada à cafeína, ela aumenta a atenção, aumenta o foco, ela é um estimulante. Então, esses três ali, eles são maravilhosos para que a gente aumente o foco. Então, quando você está focado no exercício, você vai ter um desempenho muitíssimo melhor. E o suporte anticatabolismo, HMB, que a gente acabou de falar, né? Que vai auxiliar nessa recuperação muscular, aumentando a massa magra e reduzindo o catabolismo, né? Fazendo um resuminho ali do que tínhamos falado antes. Os ingredientes, a mesma coisa que eu falei antes, vamos olhar aqui, tem maltodestrina, L-arginina, palatinose, polpa desidratada de limão, aqui a polpa, não é o suco, tá? A betalanina, taurina, tirosina, e HMB, a cafeína anidra, niacinamida, que é a vitamina B3, é a mesma coisa, niacida e niacinamida, tá? Também com corante natural, que seria de urucum, e com aromatizante natural, e essas... isso já viu tudo, né? Aromatizante, ácido cítrico, como acidulante, ácido cítrico está na fruta, é tudo natural, tá? A mesma coisa, estévia. Vamos ver o Ignite. Então, temos o quê? Olha que genial, aqui tem 4 fontes energéticas de absorção e liberação diferenciada, gente, isso é uma coisa de louco. Tem uma matriz cardiovascular, que vai auxiliar, né, a parte cardiovascular, e tem uma matriz de resistência e foco também, com cafeína microencapsulada e taurina, que eu acabei de falar, mas no Ignite também temos isso. O que é esse? Porque ali nós temos fontes energéticas. Palatinose eu acabei de falar, maltodestrina, a gente viu semana passada. Frutose é o açúcar natural das frutas. E o TCM, que seria o quê? Triglicerídeos de cadeia média, só que a sigla é em inglês, ok? O que é isso? São ácidos graxos. Ácidos graxos são gorduras, gente, são moléculas que têm um comprimento da cadeia molecular, não importa que entre 6 e 12 átomos, isso não importa, o que importa é que ela é um tamanho médio, ok?
Por que é importante? Por que eles são diferentes de uma gordura comprida, de uma gordura longa? Porque eles são rapidamente quebrados e rapidamente absorvidos. Então, eles vão para o fígado para serem utilizados como fonte de energia ou convertidos em corpos cetônicos. O que é corpos cetônicos? Então, são substâncias que vão ser feitas no fígado, na quebra desses ácidos graxos, quando nós não temos glicose. Quando nós não temos glicose, quando esses níveis estão baixos, então o corpo vai fazer a utilização desses corpos cetônicos. E a produção, ela pode aumentar quando nós temos, por exemplo, restrição de carboidratos. A gente não come carboidrato, porque também está na moda agora, né? Não come carboidrato. Quando a pessoa faz um jejum prolongado, quando faz um exercício intenso, então queimou muita glicose, ou em pessoas com diabetes não controlado, ou se tem algum diabético ali. Quais são os principais corpos cetônicos? O acetato, a metildoxibutirato e a acetona. Eles são solúveis em água e são transportados pelo sangue para serem utilizados pelas células do corpo como energia. E incluímos nisso o cérebro. Quando não temos glicose, quando a glicose é limitada, então o cérebro acaba utilizando. Só que alguém está pensando, oh, que maravilha isso. Não, não é maravilha. Então, porque níveis muito elevados desses corpos cetônicos podem levar a uma condição chamada de cetoacidose, que isso é perigoso. E isso, pessoas com diabetes tipo 1 não controlado pode acontecer. Então, tudo tem que ter equilíbrio, tá, gente? Em tudo, ok? E isso aí pode ser utilizado como fonte de energia rápida. Então, ele é fácil absorção, rápida absorção, e são menos propensos para ser armazenado como gordura, né, em relação a ácidos graxos de cadeia longa. Então, o TCM é importante por isso, porque ele vai nos fornecer energia muito rápido, uma quebra muito rápida e uma absorção muito rápida, tá? Por que eu falei essas coisas ali que parecia meio negativo? Não é negativo. É porque às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa pode interpretar outra e sai tomando que nem uma louca, vai sair correndo comprar TCM para não ter glicose. Não, gente, não façam. Tudo aqui nesses produtos, eles estão equilibradamente colocados, tá? Então, eu sempre vou falar o bom e o ruim, para quê? Para que as pessoas não saiam concluindo e fazendo uma loucura sem saber que existem algumas consequências, tá? E aqui está na dose certa, certo? Bom, as fontes energéticas, então a gente já sabe que é a palatinose, frutose, maltodestrina e os TCM. A maltodestrina, não sei se vocês se lembram, eu vou repetir da semana passada, é um carboidrato complexo que é produzido, que vem do amido, e é uma cadeia de moléculas de glicose, ou seja, ela acaba sendo uma fonte de energia também de rápida absorção pelo organismo. E o TCM que a gente acabou de ver. Mas o que é interessante nisso? Que nós temos diferentes tempos de absorção dentro desse sistema tecnológico, dessa matriz, como é que traduz isso? Desse sistema de matriz tecnológica, tá? Então, isso é importante, porque são 4 fontes de energia que vai ser absorvida em diferentes tempos e liberada em diferentes tempos. Então, por isso que é usado no pré e intratreino, porque você pode ter um longo período de energia sem exaustão, ok? Tem o nitrato, que a gente já vou falar, que é uma matriz cardiovascular, é muito importante para a saúde cardiovascular. E temos a taurina e a cafeína, como eu disse no outro produto, que é uma matriz de resistência e foco. Então, os benefícios do Ignite. É uma energia sustentada, então é uma combinação de fontes energéticas, como eu falei agora há pouco, com liberação gradual e rápida, e é constante e contínua. Por quê? Porque um é absorvido primeiro, o outro depois vai sendo utilizado depois vai sendo utilizado o outro, aí absorve o outro, e absorve o outro, e vai liberando. Então, isso é aos poucos. E como é aos poucos, isso evita o quê? Picos e quedas repentinas, né? Não dá aquela queda que diz, meu Deus, né? Quero desmaiar, eu quero sentar aqui e tá ofegante. Não, isso vai sendo aos pouquinhos, vai absorvendo aos poucos, liberando aos poucos. Vai haver um aprimoramento da circulação, por quê? Pela produção, lembra do nitrato, né? Pela produção do óxido nítrico, que ele é importantíssimo para o fluxo sanguíneo.
E o que é o fluxo sanguíneo? É a entrega de oxigênio para as células, gente. Nós vivemos pela respiração. O oxigênio tem que ser levado às células. E temos que levar com isso nutrientes aos músculos, senão ele não vai se mexer, não vai conseguir. E com isso potencializamos a própria resistência muscular e a recuperação muscular. E vai nos dar o quê? Foco mental e resistência. Por quê? Porque há uma liberação de energia, promove a redução da fadiga mental e física. E isso vai nos dar o quê? Maior concentração. E tudo isso, e todos esses exercícios de alto desempenho, eles desgastam muito com o tempo, né? Exercícios prolongados. Então, isso vai nos dar uma maior concentração e vai recuperar para que não ocorra esse desgaste. Então, já que eu falei em nitrato, em óxido nítrico, né? Que eu falei aqui, que era aprimoramento da circulação, o que é isso? O nitrato, ele é um composto químico, como tudo, e ele é natural. Ele está nos alimentos, nos vegetais de folhas verdes, na beterraba, no aipo e em vários outros alimentos. Mas é aquilo que eu falei antes. Os alimentos não nos fornecem hoje em dia tudo que nós precisamos. Quando nós consumimos, quando suplementamos, ele é convertido, esse nitrato, em óxido nítrico, né, no organismo. E é importante para essa saúde cardiovascular e ele vai fazer várias funções bem benéficas. Aqui listei 4 só. Vasodilatação. As veias, né? Dilatação, vai dilatar as veias. Quando ele dilata os vasos sanguíneos, o que vai acontecer? Melhora o fluxo do sangue. E isso, como dilata a pressão, o que acontece? Se dilata, a pressão diminui. Então, a pressão arterial diminui e o oxigênio vai chegar, e os nutrientes vão chegar, né, do coração para todos os tecidos muito melhor, com maior quantidade, com maior volume. Vai haver uma redução de inflamação. Ela vai reduzir a inflamação de onde? Dos vasos sanguíneos. E se você reduz essa inflamação nos vasos sanguíneos, pode haver uma prevenção do acúmulo de placa. E se você previne o acúmulo de placa, o que você vai fazer? Você reduz o risco de doença cardiovascular, como, por exemplo, a arteriosclerose. Terceiro, uma proteção às células endoteliais. Então, essa proteção às células endoteliais, quem são? São as que revestem o interior dos vasos sanguíneos, né? Então, as nossas veias são como canos. A parte de dentro desses canos, desses tubos, tem essas células. Então, se você as protege, você vai estar protegendo ela contra danos e disfunções. 4, melhora a função plaquetária. Todo mundo fala em plaquetas, que isso, que aquilo, né? Então, quando você inibe a agregação plaquetária, você vai reduzir a formação de coágulos. E com isso você reduz, né, o risco de eventos trombóticos, como ataques cardíacos e AVCs, por exemplo. Então, está muito inteligentemente colocado dentro desse produto. Temos alguns resultados cientificamente comprovados, como melhoria, né, do desempenho de exercícios de resistência, né, ou atividades de duração maior, aumenta a oxigenação muscular, já falei disso, no desempenho durante o exercício de alta intensidade, otimiza a recuperação após o exercício, incluindo restauração das reservas de glicogênio muscular e hepático, e aumenta o desempenho atlético como resistência, tempo de exaustão, capacidade de esforço em atividades de diferentes intensidades. O modo de preparo é um dosador, como todos eles, com 200 ml de água gelada ou normal. A composição também é maravilhosa. Agora que eu vi o horário, vou dar uma acelerada aqui. A taurina e a cafeína microencapsulada. O que é microencapsulada? Tamanho micro, que eu já falei semana passada, o que significa isso, e encapsulada por quê? Quando você encapsula, você tem tempos de liberação controlada. Vocês já tomaram cápsulas de qualquer comprimido? Não, comprimido não é cápsula. De qualquer remédio, certo? Tem umas que são mais duras, umas mais molinhas, umas médias. Por quê? Porque elas vão ser liberadas em diferentes lugares dentro do trato digestório. Quando a cafeína é microencapsulada, você também consegue controlar a liberação por diferentes encapsulamentos, ok? Então, isso é bem inteligente também de se ter dentro desse produto, tá? E isso vai nos dar o quê? Já vimos antes, foco. Você tem mais foco em tudo que você está executando.
Os ingredientes, palatinose, a gente já viu isso. O extrato aquoso de beterraba é interessante porque é a fonte do nitrato. Também temos triglicerídeos de cadeia média que vem do coco, taurina, gengibre em pó, cafeína microencapsulada de liberação gradual, que eu quero explicar como é que era isso, aromatizantes, barari pororó, como, né, o da estévia também, com aromatizante natural, tá? Isso aí, por que mudou? Bom, a Hyper é o quê? Fórmulas que entregam verdade, como eu falei no início e volto a repetir. Então, aqui nós estamos mudando o processo de produção para que todo cliente receba algo de verdade, para aquilo que nós estamos oferecendo às pessoas, como vem de matéria-prima maravilhosa, né, na formação dos produtos Hyper, nós entregamos resultados. Então, agora está na nossa capacidade, aquele brilho no olho de entendermos que isso é fantástico, que nós temos ouro na mão para poder passar a verdade para o cliente. Porque todo vendedor sempre diz que o seu produto é o melhor. Então, nós não temos que dizer o nosso é o melhor, nós temos que provar que o nosso é melhor. Provar porque nós temos realmente fórmulas incríveis, naturais e com pureza e com comprovação. E esses sistemas que a Hype está lançando, como por exemplo, né, resumindo tudo que nós vimos quarta passada e hoje, o tecnologia de extração de proteína pura, né? A gente já falou disso, é maravilhoso esse sistema. Como o sistema que eu falei hoje do Meta, o mistura de tecnologia, né? O sistema de mistura de tecnologias para sermos um meta-humano, é uma maneira de dizer para que a gente consiga ter toda essa genética e funcionamento, combinando matrizes que vão promover tudo isso que nós conversamos, né? A vasodilatação, melhor fluxo sanguíneo, né? Fornecendo energia sustentada, ganho de foco, concentração e o próprio crescimento muscular. Então, esse sistema é maravilhoso, é tudo trademark, tá? Então, tudo é marca registrada. O sistema de matriz tecnológica que vai misturar essas fontes de liberação gradual para ter, né, um desempenho melhor nos exercícios. Então, a liberação do próprio óxido nítrico, isso é genial, tendo mais oxigênio no músculo e nutrientes nas células, né, com uma circulação e vasodilatação né, realmente efetiva. Então, essa combinação que vai nos dar uma alta performance por muito mais tempo. Lembram da tecnologia de filtragem nano? Então, através disso, nós vamos ter uma proteína isolada na concentração do próprio soro, com aquelas etapas todas que eu falei, né, no nível do nano, vai garantir que essa proteína seja de rápida absorção pelo próprio tamanho e quase nada de carboidrato e gordura. E a ultramicronizagem, que é a redução das partículas, para quê? Para elas serem bem pequenininhas, bem fininhas, para que sejam de fácil diluição e para que a absorção pelo organismo seja perfeita. Então, aqui temos que tomar um impulso, temos que tomar Hive. Take a boost, take a hyper. Uhul, uhul, muito bem. Porque Ai, meu Deus. o que é esse take a boost, take a hyper? É isso, pega o impulso. Exatamente, exatamente. Pessoal, eu abri o microfone, destravei o microfone, tá? Mimê, tu quer abrir ali o chat para ver se tem perguntas? Ai, tu fechou o teu microfone? Mas tá aberto. 150%. Pode abrir, Mimê. É porque fechou. Bom, não importa eu porque fechou. destravei tudo. Oi. Vamos lá, Sempre... Memê. Como sempre, primeiro, boa noite a todos. Como sempre, incrível, né, Memê? Você é um acontecimento histórico, cara, definitivamente. Ou melhor, biológico, químico junto. Meu amor, quando a gente falou de beta,
alanina na semana passada. São 150 porções mesmo, gente? É isso mesmo? Aquela lata dá 150 porções? Isso significa que são 3 meses de uso de produto, uma lata? Depende da dose que você vai utilizar. Eu aconselho que vocês usem o que está lá. De Tá? 3, né? Então é isso mesmo. Não, eu surtei. Eu falei, cara, é muito tempo. Né? O Scoop tem uma medida assim. Então, você vai utilizar aquelas gramas que você quer. Por exemplo, no caso da creatina, você pode usar 3 gramas, 5 gramas, normal. Alguém que quer um super desempenho numa semana, lembra que eu falei, pode usar 15, 20 gramas. Então, vai usar 3 daquela, aí vai durar menos. Mas não faça loucura, sempre tentem seguir aquilo que está no né? E quem usar 15 ou 20 gramas, faça isso uma semana só, depois volte ao normal. Certo. O Spark, teve um momento que você falou que ele serve... quer dizer, os termos... A minha pergunta com relação a ele é o seguinte. Eu tenho uma amiga que ela é muito magra, mas ela tem uma vida muito corrida porque ela é dona de um restaurante. Será que o Spark serviria para melhorar a massa muscular dela, mesmo sem ela fazer exercício? Sim, mas eu aconselharia primeiro tu dar o Cream Protein e o Fluid Plus, sabe? Aí sim, porque isso aí vai dar proteína, vai dar pique também, e os fluidos, quando a pessoa fica assim louca. Mas, digo, fica assim louca porque tem uma vida, né, corrida. O Spark seria se ela tivesse essa vida e ainda ela treinasse muito. Certo. Agora vale um depoimento do Fluid Plus para terminar a minha participação. Muito obrigada, Memê. Domingo teve um workshop da Diana com uma mulher incrível, Tainá, lá da Espanha, e eu participei, né? Foi um presentaço esse workshop para quem esteve presente. Você estava, né, Memê? E aí, no domingo, foi em 2 tempos, né? De manhã e de tarde. E aí eu fui almoçar com a minha mãe, numa padaria que tem aqui, que tem um self-service maravilhoso, e eu adoro maionese de ovo, né? E aí eu comi a maionese de ovo e vim para casa para começar a aula de novo. 10, workshop. Quando começou, que eu sentei aqui, a visita no banheiro foi 3 vezes. Eu falei, eu não vou conseguir assistir meu workshop no segundo momento. Aí eu lembrei, eu falei, meu Deus, o meu Fluid Play já chegou. Mamãe, pelo amor de Cristo, traga um bicho desse para eu tomar. Gente, foi impressionante. Eu não levantei mais para ir ao banheiro. Parece que o intestino foi segurado. Eu não entendi. Mas não foi o ovo. Não foi. O ovo foi que botou tudo para fora, a maionese do ovo. Não foi a maionese de ovo, porque a maionese de ovo, quando dá problema, é uma bactéria chamada salmonella, e isso dá 2, 3 dias depois, tá? Foi alguma outra coisa que você... Gente, mas alguma coisa me fez mal, porque eu não saía do banheiro. Com estafilococos. Não. Mas o bichinho funciona. É muito bom mesmo, porque eu consegui ficar no meu workshop até o final e não tive mais problema nenhum. Muito obrigada por esclarecer minhas dúvidas. Não, imagina. Boa mas noite. Isso que você é importantíssimo, porque quando você tem muita diarreia e vômitos, realmente o Fluid Plus é incrível, tá? Vai repor tudo rápido. Boa noite, tá falando... doutora Mercedes. Oi. É a Gladys aqui. Boa noite, Mercedes. Boa noite. Primeiramente, quero parabenizar essas aulas fabulosas, que têm me aberto muito a área do conhecimento, que realmente eu não sabia, não conhecia nada disso tudo, né? E eu estou achando ótimo. Eu gostaria de uma pergunta. São várias perguntas dentro de uma pergunta só. No caso, eu vou iniciar pela minha idade, né? Eu tenho 66 anos, hoje eu estou sem fazer nenhum exercício, o único exercício... Gladys, fechou, Gladys. Opa, me fecharam também. Eu não estou te ouvindo, de Fátima. Isso. Tá. Então, agora não, é a alguém Gladys. me fechou. Alguém me fechou. Tá. Você que era de Fátima, é a Gladys? Não, é Gladys. Eu estou aqui, eu estou meio escuro aqui, eu tenho que ligar. É que a Gladys furou a fila, a Gladys furou a fila, por isso, bebê.
Ah, tá. Bom, mas a de Fátima é minha mamãe, ela deixa. Tá, então vamos lá, porque até meia-noite a gente tem que finalizar isso aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, aí, no caso, eu tomo todos os produtos do início da nossa empresa, né? Então, desde o Lusit, desde o Reskin, desde todos. E agora eu tenho pressão alta. O que eu poderia tomar dessa Hyper aí? Assim, ó, quando os produtos não são remédios, não são para doenças. Então, uma coisa importantíssima... Não, isso está certo. Não, eu só queria saber para não me... porque eu não faço exercício nenhum. Todos eles são alta performance. Né? Então, é nesse sentido aí. E também para poder saber como é que eu posso falar com alguma cliente que me faça essa pergunta também, né? Tá. Então, assim, não são só para atletas, que esse é o foco, mas quando a pessoa, a partir dos 45, 50, né, a gente tem a vida, vai assim, depois entra num platô e depois a sua curva para baixo, né? Quando a gente chega no platô, é bom para evitarmos a sarcopenia, consumir produtos que nos auxiliem na massa magra. Então, esses produtos da linha Hyper, eles vão nos auxiliar nisso. O que eu aconselharia? Primeira coisa, você toma Lucid e tem pressão alta. Então, fala com o médico antes de continuar tomando. Tá? Essa é uma coisa. Fala com ele. E vê quando você toma e quando você não toma, o que acontece. Então, isso é importante. Com pressão não se brinca. Segundo, pela tua idade, pelo tudo que estás falando, eu tomaria o Fluid Plus, tá? Porque com a idade, as câimbras e o desequilíbrio eletrolítico, ele acontece naturalmente. Então, é importante você consumir. Consome ou o Juice Protein ou o Cream Protein. Eu acho particularmente o Cream Protein delicioso. Sempre encontro uma desculpa para tomar a qualquer hora esse produto, porque ele é incrível, tá? E ele vai te dar suporte proteico. E uma coisa importante, o músculo ele tem fome, principalmente se faz exercício físico. Então, o Cream Protein ele te sacia, porque o corpo fica feliz que ele recebeu proteína. Ele adora proteína no nosso corpo. Então, quando você lhe dá proteína, isso vai nos ajudar e vai te auxiliar, né, na sarcopenia também. Todos os produtos você poderia tomar, certo? Mas se a gente toma tudo, passa o dia tomando pó e nem come, né? De tanta coisa que vai tomar. Eu acho que com esses dois, no teu caso, estaria bem. Caso queiras complementar com mais alguma coisa, em qualquer outro momento do dia, podes tomar uma creatina, que isso também é fantástico, mas 3 gramas só, tá? Não precisa de mais. Eu acho que com isso já está mais do que bom. Perfeito, muito obrigada. Nada. Desculpa ter te chamado de Fátima o tempo todo, que para mim parecia verde ela, não tu. Não, mas a de Fátima é minha mamãe, já falei, ela deixa, né? De Fátima. Tá bom. Rosângela. Oi, boa noite. Conhecer, né, é sempre importante para todo mundo. Mas a minha pergunta é muito simples, porque tem algumas pessoas que fazem jejum intermitente. E eu gostaria de saber se esses suplementos quebram o jejum intermitente. Quebra. Depende qual quebra. Depende qual quebra. Se você dá um suporte de proteína, você está quebrando. O Fluid Plus, não. A creatina quebra? Quebra, né? É um aminoácido, né? Então, no geral, todos quebram, se né? vai quebrar, melhor quebrar com produto Hyper do que qualquer outra coisa, porque pelo menos ele baixa caloria. Quer quebrar com isso. Pelo amor de Deus. Não, era isso que eu queria saber, porque tem muitas pessoas que atualmente adotam o jejum intermitente. E aí sempre vem... Oi? Tem o problema que eu falei ali dos corpos cetônicos, então dá uma assistida depois que a gente subir isso para o YouTube novamente, nesse produto, para você poder explicar para as pessoas de jejum intermitente o que pode ocorrer. Porque eu sempre eu adoro jejum intermitente, mesmo quando não estava na moda, sempre gostei, mas sempre tem que ser equilibrado, né?
faz uma vez por semana, né? Não, mas tem pessoas que fazem muita coisa e isso acaba dando outros prejuízos. Então, não vou falar mal do jejum intermitente porque eu gosto, Sim. mas o equilíbrio é a melhor coisa, porque quando a gente desequilibra algo e continua desequilibrado, isso, a desequilíbrio dá doença. E da doença depois é mais complicado para consertar. Certo. Obrigada. Nada. De Fátima, pode abrir, de Fátima. Já estou. Oi, doutora Mercedes, eu hoje recebi a visita de um maratonista, na qual veio conhecer todos os produtos. Ele tem um problema de gastroparexia, por volta do quilômetro 35 da maratona, tá? Ele observou que é por sobrecarga de carbo que ele usa. E eles já diminuíram o máximo do carbo. Eles não podem mais diminuir porque ele faz maratonas muito longas e sempre. Então, hoje ele veio conhecer os produtos e ele resolveu escolher. Eu disse, escolha o que mais você está precisando agora para fazer um teste, tá? Vamos começar pelo que mais você precisa. Aí ele escolheu o Hyper. E escolheu os fluids também, porque ele gostou muito dos fluids, mas para ele seria bom em gel, né? Hyper ele escolheu. Sim. Qual que ele escolheu? Ele escolheu o Spark. Tá, era esse que eu ia indicar, tá? Tanto Não, faz Spark. Eu peguei e dei para ele a lata. Leva. Eu sou apaixonada pelo Spark, mas o Ignite também, tá? O Ignite também. Sim, falei também. É porque no Ignite temos palatinose, frutose, maltodestrina e TCM. O Ignite também, dependendo da energia que ele precise, tanto faz o Spark ou o Ignite. Tá? Mostra os dois, passa quem sabe o vídeo para ele. Ele já assistiu tudo, ele já entrou, ele já fiscalizou, ele já visualizou, ele já pesquisou, ele já fez todas as... assim, a dor dele é eliminar essa gastroparesia, tá? Então mostra depois a apresentação de hoje, para ele comparar. Sim. Para ele poder ter a decisão de escolha. Sim, mas com certeza, os maratonistas têm que tomar o Floyd. Tem que. O Floyd, né? Eu indiquei, porque... mas para eles, mas você tem que, né? Você vê, né, doutora Mercedes, que para ciclistas e para maratonistas, parar e botar ele diluir na água vai ficar meio complicado. Por isso que eles pegam gel que eles trazem lá de fora, que é caríssimo, e tomam aquele gel que é pá, e pronto, e vão indo. E aí é algo que eles pegam, jogam a garrafa fora e vão indo, né? Põe a garrafa, o fluid, né? E toma, vai tomando, deixa pronto. Eu expliquei, mas... ele pode tomar, né? Sim. Ele levou... Eu dei vários sachês de... eu dei vários sachês. Ele a de hoje para ele poder escolher. Sim, eu vou enviar agora já. Eles estão lá esperando. Por isso que fizeram essas perguntas todas. Amanhã a gente sobe isso para o YouTube e a gente te passa o link. Obrigada, boa noite. Boa noite. Isso aí, eu não tenho acesso ao chat, não sei por quê. Se alguém perguntou alguma coisa lá, não estou vendo nada. Não, mas tu tem sim como co-host, é só tu clicar lá no chat, mas eu leio aqui, ó. A Aline, eu não sei se a Aline quer explicar, Aline, é só levantar a mão, a gente abre também teu microfone, tá? Mas a Aline diz que tem... ela disse que ela tem um amigo que tem muita cãibra, cãibra forte no abdômen. E está tendo dificuldade de descobrir qual que é a origem para poder tratar essa cãibra. Ela sugeriu a ingestão de banana, mas ele disse que não pode comer banana porque ele desenvolveu uma alergia. Ela está perguntando se o fluid, no caso dele, poderia ser uma boa indicação. Eu acho que sim. E perguntas específicas, assim, de alguma pessoa ou outra, alguém que tem vergonha de perguntar, podem me mandar depois no WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum. Eu respondo, embora, como eu falei, recebo 500 por dia, mas demoro, mas respondo. Sim, no caso dele, o Fluid Plus... Cãibras no estômago? No abdômen? Tá. Sim, o Fluid Plus é uma boa. Então, tá, Aline, se por um acaso tu quiseres complementar, a Mercedes está ali no grupo, né? É só chamar ela ali.
para poder tirar dúvida, tá? Certo, pessoal? Meme, quer falar mais alguma coisa? No final já é meme, não é nem mais doutora, né? Não, não, acho que era isso. Só take a boost, take a hyper. Isso aí, bora. Muito obrigada em nome de todo mundo, né, por esse conteúdo riquíssimo aí desses 2 dias. Beth, queres falar mais alguma coisa? Pronto. Opa, não abriu. Me mata só uma dúvida. Esse regime intermitente não é aquele que você come por umas horas e depois fica umas horas sem comer, não é isso? Sim, é isso. Durante as horas que ele pode comer, ele pode tomar os nossos suplementos da Hyper. Só não pode tomar à noite, né? É porque eu tenho uma amiga louca que faz isso. E ela está tomando aquele remédio para maluco mesmo, que ela tem um problema muito, muito sério psicológico. A filha dela, infelizmente, sofre daquela doença de se mutilar. E ela está ficando louca igual a filha. É um negócio muito triste isso. E eu comecei um trabalho com ela com o Nimbus para tentar ir desmamando isso, mas está muito difícil, porque é 40 gramas. Ela acorda 4 horas da manhã para tomar 40 gramas de Rivotril. Já pensou numa coisa dessa? Como é que é doido? 40 ml, né? Que é líquido. É um negócio muito doido. E ela faz esse regime. E eu estava dizendo para ela dos nossos suplementos durante o tempo que ela não come, ou melhor, que ela pode comer. Quando ela não pode comer, ela não toma. Tô certa, não tô? Tá certa. Quando é um jejum intermitente, que a pessoa fala, não, eu como durante 8 horas e desses 6 não como, é um negócio normal, é bom. O problema são as outras, comer 4 e 24 e 20 sem comer, ou 2, 3 dias sem comer. Não, o dela é 12, é de 6 da noite às 6 da manhã, ela não come nada, só bebe água. Tanto que ela foi tomar o Nimbus com água, e cá para nós, o Nimbus com água é horrível. Ele é muito gostoso no leite, no Eu no tomo com morango, água. no Danone. Eu não gosto. Com água, não. Aí com Água. água, tem que bater bem. Eu tomo Nimbus o tempo inteiro. Me livrou do Rivotril, tá? Eu tive síndrome do pânico, tomava Rivotril sublingual 0,25, geralmente toda noite. Porque eu deitava na cama, a cabeça não parava, e aí eu ia lá no sublingual e tomava. Quando eu comecei a tomar um Nimbus, tem 40 dias e eu não fico mais sem ele. Porque nunca mais eu botei um Rivotril na boca, graças a Deus. Mas eu gosto com morango, eu gosto com Danone, mas com Não, água gente, é mortal. ô, Meme, vamos combinar, né? A galera, em vez de tomar um negócio pronto, acabou, fica inventando receita, daí depois engorda, depois dá efeito rebote aí e reclama, né? Ele aqui do meu ladinho. Obrigada. Pessoal, então tá, pessoal, já são 10h20 aí. Obrigada aí, Meme, por todo o teu conteúdo, pelo teu tempo, por ter preparado esse material riquíssimo, né? Vamos bater foto, sim, vamos bater foto, vamos colocar coração, vamos botar o que for. Pede massa magra. Se não abre a câmera, massa magra. É isso aí, vamos lá. Queres que eu tire aqui, Meme? Pode tirar. Então, vamos lá. Vamos lá, mais alguém? Eu também quero coração. Mas eu quero uma abelha. Botei o coração que é mais perto. Bora lá. Deixa, peraí, a primeira página, só um minutinho, pessoal. A segunda página. Não sei se você está na primeira. Não sei se você está na primeira ou na segunda. Vamos lá. Não fujam. Tony não abriu a câmera. Xoxi, também não, como pode? Não. Isso é lamentável, né? Mas tudo bem. Gostei que a Silvana abriu hoje. Opa! Fiquei feliz. Isso aí. Pessoal, então tá. Boa noite. A Mercedes, ela vai editar esse vídeo, depois a gente vai subir oficialmente no canal dela, ela vai subir a segunda etapa, né? E vamos aproveitar esse conteúdo para ir para a ação aí, levar esses produtos maravilhosos para os nossos clientes e para a gente também, né? Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.